Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Fluxo Estrangeiro. Hoje nós vamos falar sobre macroeconomia para o day trader, né? Nós temos aí que acompanhar os dados econômicos dos Estados Unidos, né, que saíram aí no mês de julho no nosso calendário econômico. E aí nós vamos passar aqui algumas informações importantíssimas para quem realiza day trade e interpretar o calendário econômico para poder se posicionar durante as operações day trades aí no nosso dia a dia. Então, um pequeno resumo aí: os Estados Unidos, eles são a maior economia do mundo. No entanto, nas últimas 2 décadas, como no caso de muitas outras nações desenvolvidas aí, sua taxa de crescimento aí vem diminuindo. Na década de 50 e 60, a taxa média aí era de 4%. Então, depois aí da década de 80, ela caiu para 3% de crescimento ao ano e agora ficou abaixo de 2%. Desde o segundo trimestre aí de 2000, nunca atingiu uma taxa de crescimento de 5%. Então, essa é uma informação importantíssima para a gente entender que a média de crescimento aí do PIB, né, industrial, o resto do crescimento aí dos Estados Unidos, ele fica numa faixa aí de 3%. Então, se os Estados Unidos ele está crescendo, a economia basicamente de outros países ou a própria economia mundial cresce junto. Então, nós vamos passar aqui para vocês algumas informações sobre os principais indicadores econômicos que a gente tem que acompanhar. Isso aí é obrigatório para quem quer entender macroeconomia e aplicar no dia a dia do day trade, para você entender qual a movimentação que o mercado está fazendo de acordo com cada indicador. Nada acontece por acaso no mercado financeiro. Então, existem informações que estão sendo lançadas no calendário econômico, entre outras questões geopolíticas, que influenciam sim, e que os investidores eles trabalham com essas informações. Então, você entendendo a macroeconomia, você vai entender o movimento do mercado. O que é um investidor antecipar uma informação, né? Para onde que o mercado está indo. Por exemplo, dia 31 de julho vai sair aí a informação sobre a taxa de juros americana. Você acha que os investidores já estão fazendo o quê? Já acompanharam todos os indicadores e, conforme os dados que saíram, eles já têm uma previsão de que pode ser que a decisão do Fed, do Banco Central Americano, seja que a taxa de juros americana tenha que cair para incentivar a economia. Então, se o juros americano cair, você consegue ter mais investimento em empresas, você libera mais dinheiro, mais crédito. Então, é uma série de desencadeamento aí com uma pequena informação. Então, como que os investidores, né, institucionais trabalham? Com essas informações aí, ó. Então, a gente vai começar aqui a passar por algumas pequenas informações aí de indicadores econômicos para dar uma ideia para vocês de como fazer uma análise sobre a macroeconomia e aplicar ao day trade. Então, os principais indicadores aí que a gente acompanha é o PIB, né, que é o Produto Interno Bruto dos Estados Unidos. Atualmente, no último trimestre, ele cresceu 1,4%. Então, o que essa informação nos indica? Que se a média anual é de 3%, né, que a gente viu lá, então no primeiro trimestre ele sofreu aí um crescimento de 1,4%. Né? Então, a gente vai passar aqui nas próximas páginas aí, mais profundo o PIB anual, o PIB trimestral, para a gente ver se esse indicador está bom ou se ele está ruim. A taxa de juros americana, sabemos que a taxa de juros está alta, né? Uma das mais altas da história, está em 5,25% e 5,50%. Então, quem é que está ganhando com essa taxa de juros alta? É o título público americano. Contudo, você tem menos investimento em empresas porque o título americano, que é o tesouro direto lá, seria o tesouro, né, americano, ele está com um rendimento maior
Então o dinheiro costuma ir para o lugar mais seguro, uma rentabilidade a longo prazo mais seguro. Então por isso que quando se diminui a taxa de juros, você desincentiva o investidor a deixar o dinheiro parado e você obriga ele a investir, a rentabilizar na bolsa de valores. E é onde a gente tem os movimentos do mercado, né? Além de uma taxa de juros alta atrair investidores de renda fixa, aumenta também aí a dívida do governo, porque ele vai ter que pagar lá na frente mais caro. Então, esse é um pequeno entendimento sobre a taxa de juros. Nós temos taxa de inflação, né, que a meta de inflação do Banco Central americano é chegar em 2%. Então, eles trabalham com os indicadores de preço de consumidor, de preço de despesas de consumo. Através desses indicadores, ele tem a taxa de inflação. Com a taxa de inflação e com os demais indicadores, como taxa de desemprego, é que o Banco Central ele toma a decisão se vai manter os juros altos ou se vai diminuir os juros. Então, a taxa de inflação dos Estados Unidos está em 3%, estava mais alta. Aqui para frente, vocês vão verificar aí que eles estão conseguindo aí seguir essa meta aí, baixar a inflação para poder baixar os juros e aquecer a economia. A taxa de desemprego está em 4,10, então está uma taxa alta para os Estados Unidos. Então isso aí já é mais um indicativo de que eles precisam diminuir a taxa de juros para poder incentivar a indústria, o investimento, para gerar emprego. Então é assim que a gente faz a análise de macroeconomia e saber aonde que essas informações vão ecoar para que seja feito algum movimento no mercado, né? Então nós temos aí o orçamento governamental, a gente tem que acompanhar para saber a saúde financeira do governo, e a dívida PIB dos Estados Unidos, que é 122,30% do PIB. Então vamos começar. Começamos aí pelos indicadores de crescimento. Então, os principais indicadores de crescimento econômico dos Estados Unidos que a gente acompanha é o PIB anual, saber como que está o crescimento anual da riqueza americana, e através dessa informação a gente sai o PIB trimestral. Então, esse indicador no calendário econômico, você vai ver ele fechando o trimestre. Então, o analista lá de investimento, ele vê o PIB trimestral e faz ali a comparação com o último trimestre, e ele tem a base aí de crescimento anual, né, para saber se os Estados Unidos está crescendo ou se o PIB dele está retraindo. Temos aí a balança comercial, que é, ou você pode ter uma balança deficitária ou superavitária, superávit primário ou déficit primário aí. Então o que acontece? A balança comercial. O interessante é que a balança comercial, o país ele tenha uma taxa de exportação maior do que a importação. Por quê? Você tendo uma taxa de exportação quer dizer que é os produtos que estão sendo produzidos no seu país e está sendo vendido fora. Então, se você tem uma taxa de exportação maior, quer dizer que a sua indústria está produzindo mais. Então, está tendo mais riqueza. Isso aí reflete diretamente aí no PIB, né, do país, e na geração de emprego, se está vendendo mais, está construindo mais. Então, essa taxa de exportação é muito importante, ela está sempre acima. E a de importação, ela é ruim para o país. Por quê? Porque você está deixando de comprar dentro do seu país, né? Então está deixando de produzir dentro do seu país. Então você está gerando menos emprego no seu país, porque você está comprando as mercadorias, os produtos de fora. Você está incentivando a economia de outro país. Então essa é a taxa de importação, correto? Então aqui, ó, na taxa de crescimento do PIB dos Estados Unidos,
O último dado, 27 de junho, é sempre no calendário econômico. Esse indicador ele sai na última semana do mês. Então, o que nós tivemos aí? Que a economia dos Estados Unidos ela expandiu 2,9% ano a ano no primeiro trimestre de 2024. Lembra que a média é de 3%, né? Então, ele ficou ligeiramente abaixo dos 3,1% aí de 3 meses de 2023. Então, quando fechou 2023, o crescimento foi de 3,1% no último trimestre. E agora deu essa baixa, aí, né? Ligeiramente baixo para 2,9%. Então, a gente tem essa média, que o ideal é a taxa de crescimento acima de 3, né? Que já seria muito bom para os Estados Unidos. Então, a gente acompanha esse indicador, que ele sai sempre na última semana do mês. Então, a próxima atualização aí que eu já deixei para vocês vai ser dia 25 de julho, né? Daqui semana que vem, a gente vai ter essa informação e vai acompanhar se de fato o PIB, né, o crescimento aí dos Estados Unidos continua expandindo. O ideal é que fique acima de 3. Então, o PIB trimestral, primeiro trimestre aí de 2024, ele fechou aí com uma alta aí de 1,3, né? Um crescimento mais baixo, né? Porque eles esperavam aí 2%. Então, é assim que a gente acompanha o PIB. Próxima informação aí que vai sair, o próximo indicador, vai ser no dia 25 de julho. Então, a gente já tem as datas aí para a gente poder acompanhar nossa taxa de crescimento do PIB e entender se a economia americana está crescendo. Se a economia americana está crescendo, outros países emergentes como o Brasil crescem junto. Diminui um pouco ali a força do dólar. A gente vai ver isso aí na parte de balança comercial. E aí a gente precisa muito que a maior economia do mundo, né, cresça para que a gente possa crescer junto, né? Então, a balança comercial dos Estados Unidos, qual é o problema que está ocorrendo aí há alguns meses, né? É que ela está sempre em déficit. E isso aí existe uma explicação. Por quê? A balança comercial ela está importando mais e exportando menos. Existe uma explicação que vai refletir lá na taxa de juros, na decisão do Fed dia 31 de julho agora, na próxima semana, na outra semana, na verdade. O que acontece? Quando o dólar está muito forte, né, a moeda dólar está muito forte, as pessoas compram menos produtos dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos ele exporta menos, porque o dólar está caro. Então, aqui no Brasil, eu quero viajar para Disney, mas o dólar está caro, então eu não vou para Disney. Então, eu não vou consumir os produtos dos Estados Unidos, porque a moeda dele está forte. Por isso, a importância da decisão da taxa de juros, dia 31 de julho, ele precisa diminuir a taxa de juros para o dólar perder força, para que as exportações, os produtos americanos estejam mais acessíveis, né? Você vai comprar um iPhone, você vai comprar um PlayStation, você vai comprar alguma coisa, uma viagem para os Estados Unidos com um dólar caro, então você diminui isso aí. Então os Estados Unidos ele perde, quando a moeda dele está forte, ele perde na exportação. Então se ele está perdendo na exportação, quer dizer que ele está produzindo menos do que a capacidade. Então o Banco Central ele tem essas duas funções, uma de controlar a inflação e a outra de controlar o crescimento econômico do país. Por outro lado, a importação dos Estados Unidos, nesse último dado que saiu 3 de julho, caiu em 1,2 bilhão em relação ao mês anterior. Então a gente está vendo aqui, é uma informação positiva, mas ainda encontra-se no maior déficit desde 2022, a balança comercial. Mas a importação ela está alta nos Estados Unidos, por quê? Porque o dólar justamente está forte. Então, se a minha moeda está forte,
os produtos nos outros países estão mais baratos, eu consigo comprar mais produtos de outros países. Por exemplo, o dólar está 5,48, salvo engano. Então, eu sou americano, eu não vou comprar dentro do meu país. Eu vou comprar na Europa, lá na China, no Brasil, porque a minha moeda vale muito mais. Então, eu consigo comprar muito mais coisas de outros países do que no meu país. Então, o dólar ele sai dos Estados Unidos e vai incentivar a economia de outro país. E isso aí causa um efeito dentro dos Estados Unidos. Então, a importação ela tem que ser um equilíbrio, né? O ideal é que a exportação seja sempre maior que a importação. No Brasil a gente está com esse efeito, né? Nós estamos tendo aí superávit na balança comercial. Por quê? Porque o dólar está forte. Então as pessoas, né, os empresários estão comprando mais aqui no Brasil, então a gente está produzindo e exportando mais, porque as coisas em tese no Brasil tá mais barata por causa justamente do dólar. Então, esse foi uma pequena explicação sobre o crescimento, né, dos Estados Unidos, os principais indicadores lá. E agora nós também temos o outro setor que é para a gente poder observar o crescimento industrial. Então, quais os indicadores que a gente acompanha a indústria americana? Nós temos o PMI de manufatura pelo instituto aí, o ISM. Esse dado sai todo mês no calendário econômico, acho que é o primeiro indicador que sai no mês. Nós temos aí o PMI também de serviço, né? Saber como é que está o setor de serviço, crescimento industrial aí no setor de serviço. Temos o setor de indústria, esse dado é fornecido pelo próprio Fed, né? Pela Reserva Federal. Temos que acompanhar semanalmente o estoque de petróleo e a produção de mineração também, para a gente entender como que está essa economia aí do crescimento industrial. Então, o que nós temos aí? Dia 1º de julho, no início do mês, primeiro dia do mês, saiu o dado aí do PMI de manufatura do ISM. Ele caiu inesperadamente para 48,5 do mês de junho. O que esse indicador diz? Esse indicador em 48,5 ele é ruim para os Estados Unidos. Por quê? Porque esse indicador ele faz uma base de cálculos lá pelo instituto e o ideal, a média ele é o 50. Então, acima de 50 quer dizer que está expandindo ali a produção. Abaixo de 50 está retraindo, então está produzindo menos. Então, a gente observou aí por que esse indicador veio ruim para os Estados Unidos no mês de junho, porque ele foi para 48,5. Foi apenas 0,2, né, nas previsões aí. Os investidores, o mercado esperava aí que ele chegaria a 49,1, mas o dado saiu 48,5. Então, a produção de manufatura retraiu e isso é ruim para a economia americana. PMI de serviços, né, também retraiu, foi para 48,8, correto? Então, o mercado esperava 52,5, né, porque em maio estava 53,8 e inesperadamente caiu para 48,8. Isso também aí pode ser o próprio dólar forte, né? Então, mais um indicador que vai pressionar o presidente do Banco Central a diminuir as taxas de juros para poder aumentar o investimento aí do crescimento industrial, né? Então houve essa contração aí, então nós temos o PMI de serviço aí em 48,8. A produção industrial saiu no dia 17, ontem, né? 17 de julho, saiu ontem. O que nós tivemos aí? Que a produção industrial no dia de ontem
saiu o dado que aumentou 0,6 em relação ao mês de junho. As expectativas do mercado era de um aumento de 0,3. Então foi um indicador bom, pelo menos a produção industrial mensal veio bom, né? Então ela representa 78% da produção total, avançou 0,4. Então já é um ponto inicial aí de um pequeno aquecimento na indústria, né? A mineração ali aumentou 0,3 e esse indicador tem outros setores que a gente pode analisar parte a parte, mas aqui eu coloquei um resumo de que a produção industrial ele aumentou 0,6. O próximo indicador que vai sair dia 15 de agosto. Então a gente já sabe a data que vai sair esse indicador e nós vamos fazer a comparação e acompanhar esse crescimento da indústria americana. Beleza? Então assim, toda semana nós temos aí o estoque de petróleo, né? Então por que a gente acompanha o estoque de petróleo? Para a gente saber aí se está consumindo ou não petróleo. Quem consome petróleo é a indústria. São tratores, são maquinários, são navios. Então quem produz, quem consome petróleo é a grande indústria. Então, através do estoque de petróleo, a gente consegue ter uma percepção se a indústria está produzindo, se a indústria está trabalhando. Então, os Estados Unidos têm um estoque de petróleo dele, que eles fazem a conta toda semana, correto? E a gente viu aí no último dado que o estoque caiu em 4,83 milhões de barris na semana. É a terceira semana consecutiva de queda. O que isso indica para nós aí no mês de julho? Que a indústria está consumindo petróleo. E se ela está consumindo, ela está produzindo. Se ela está produzindo, ela está gerando emprego, está gerando trabalho, está gerando renda, está gerando consumo. Então, olha para vocês entenderem a importância que a gente tem aí de analisar o estoque de petróleo e como fazer essa análise encadeada, a interpretação dessa informação encadeada com os outros indicadores econômicos. É assim que a gente estuda a macroeconomia e depois aplica no day trader. Porque o day trader não é só olhar gráfico, não é só olhar planilha. O day trader ele tem que ter um entendimento de um contexto macroeconômico para entender a movimentação do mercado, para poder se posicionar e entender por que o mercado, por que não está tendo volatilidade no mercado no dia, o que os investidores estão esperando, por que o investidor estrangeiro está injetando dinheiro no Brasil, por que ele está tirando dinheiro no Brasil, porque é melhor você tomar risco, emprestar dinheiro para os Estados Unidos, ou você pegar dólar e colocar aqui numa política de risco fiscal enorme. Qual que é o melhor? A taxa de juros americana está alta, então é melhor pegar aqui meu fundo de investimento e emprestar para o governo americano. Só que aí, se cai a taxa de juros lá, aí já não fica tão atrativo. Aí você vem para países emergentes. Então, o entendimento sobre a macroeconomia é muito mais importante. É muito mais. Você tem que ter essa base para você poder operar o mercado day trade. Você tem que ter uma base de macroeconomia e aplicar esses indicadores no dia a dia do day trade. Sabe, por que a bolsa B3 hoje não está tendo movimento nenhum? Porque já saiu todos os indicadores importantes do mês. Aí você fica ali esperando ali, o dólar vai subir, o dólar vai cair. O dólar não vai fazer nada porque já aconteceu. As informações já saíram, as principais. Então a bolsa fica ali na lateral e ninguém entende. Porque saiu notícia não sei do que. Atentado do Trump. Tentaram matar o candidato. Mas de repente sai uma taxa de desemprego que todo mundo está de olho. Mas só o day trader mesmo aqui no Brasil que não tem esse conhecimento. Aí ele fica fazendo diversas especulações. É porque isso e aquilo.
Não, meu amigo, se você entender de fato o que representa cada indicador, mas não é um indicador isolado, é o que ele representa num todo, né? Então aqui nós temos estoque de petróleo, toda quarta-feira sai. Nós temos aí, ó, terceira semana consecutiva de queda. O que você consegue deduzir com essa informação anterior de que a produção industrial aumentou 0,6? A economia dos Estados Unidos está começando a dar uma aquecida. E isso vai refletir nas bolsas de valores americanas. Investimento na bolsa de valores, investimento na economia. Aí você consegue tomar uma decisão de que, poxa, se a economia dos Estados Unidos começar a crescer, o dólar vai dar uma baixada, porque eles precisam aumentar as exportações e incentivar a economia. O dólar vai cair, nossa bolsa vai subir junto. É assim que a gente tem que fazer o estudo da nossa macroeconomia. Não é fazer ali só meia hora antes ali do mercado, o que tem para hoje? Indicador tal, esse aí dá volatilidade, esse não dá. Você tem que entender o contexto e acompanhar, você tem que respirar a macroeconomia americana, beleza? Então nós temos produção de mineração aí, diminuiu 0,60, só que no último dados que saiu junto com a produção industrial, lá tem um setor de mineração que ela teve um avanço aí de 0,3, correto? Então nós temos aí indicador de crescimento econômico, nós já passamos. Indicador de crescimento industrial, que é os principais que a gente acompanha. E qual é a outra parte da macroeconomia que a gente tem que estar de olho? Indicadores de emprego. Então, nessa parte aqui, nós vamos entender um pouco aí sobre os principais indicadores de emprego dos Estados Unidos, que é a taxa de desemprego. A bolsa, quando é que sai esse indicador? Na primeira sexta-feira do mês, que é a famosa folha de pagamento não agrícola. Ela sai, só que juntamente com essa folha de pagamento, na mesma hora sai a taxa de desemprego. Aí vocês ficam vendo aí na internet, o payroll, eu só opero o payroll porque a lapada é lá longe, volatilidade. Só que não é a folha de pagamento não agrícola que traz isso aí. É o indicador taxa de desemprego. Porque se a taxa de desemprego aumenta nos Estados Unidos, é um indicativo ruim. Quer dizer que o Banco Central ele tem que incentivar a economia para ele consertar, corrigir essa taxa de desemprego. Porque uma taxa de desemprego alta em qualquer país é ruim para a economia. Aí todo mundo fica achando que é o payroll que faz aquela volatilidade e ninguém olha para a taxa de desemprego que sai no mesmo horário. É o mesmo indicador, o mesmo horário. Beleza? Então, vamos analisar aí os principais indicadores de emprego, que é taxa de desemprego, vagas de emprego JOLTS. Essa vaga de emprego JOLTS é a que o Fed gosta de olhar. Então, é um indicador importantíssimo, quase ninguém conhece, mas ele, para saber como é que está a saúde do emprego do país dos Estados Unidos, eles gostam de ver vagas de emprego que foi criada aí, chama vagas de emprego JOLTS. Temos o Relatório Nacional de Emprego, ADP, esse é o mesmo relatório, só que é de empresa privada, é um relatório privado. É o mesmo do payroll, só que esse aí sai na quarta-feira, na primeira quarta-feira do mês. E sexta-feira sai o payroll, primeira sexta-feira do mês sai taxa de desemprego e sai o payroll aí, que é o pagamento, folha de pagamento não agrícola. Então, se você entende esse contexto dos indicadores de emprego, na quarta-feira você já tem uma base de como vai vir a taxa de desemprego. Como você vai fazer a operação sua na sexta-feira, na hora que sair a folha de pagamento não agrícola. E temos também pedidos iniciais de seguro-desemprego, que a gente acompanha ele semanalmente. Né? A gente tem uma média de 240 mil
taxa de pedido de empregos, né, de desemprego ali. E ele é importante porque toda semana os analistas verificam. Mais X número de pessoas pediram o seguro-desemprego. Esse pedido é o pedido inicial, ou seja, a pessoa que está desempregada, e foi lá pedir o auxílio do governo. Se a pessoa está desempregada e é a primeira vez que ela pede, a gente tem um dado que é a taxa de desemprego, se vai influenciar lá no monitoramento da taxa de desemprego. Se esses pedidos começarem a subir durante a semana, né, semana a semana, os responsáveis aí pelo emprego, crescimento, tem que ficar de olho aí, porque a taxa de desemprego vai aumentar. Então, toda semana a gente tem esses pedidos iniciais de seguro-desemprego que ninguém dá atenção mais. É uma forma de você monitorar a taxa de desemprego, beleza? Então, vamos lá, o Relatório Nacional de Emprego, ele sai na quarta-feira, primeira quarta-feira do mês. A que a gente tem de junho saiu dia 3 de julho, né? Então, olha lá, as empresas privadas nos Estados Unidos adicionaram 150 mil trabalhadores, né? O menor número em 5 meses. Olha a informação que você tem. O menor número em 5 meses. O que isso representa? Abaixo nas previsões, né? Que era de 160 mil, foi para 150 mil. Ou seja, eles criaram 150 mil vagas de empregos ali, né? De empresas privadas. Então quer dizer que a economia americana não está gerando a quantidade de emprego esperado pelo mercado. Próxima informação, primeira sexta-feira do mês, que todo mundo, tem gente que faz até curso só para operar o payroll aí de sexta-feira, que é o quê? A economia dos Estados Unidos, lá no dia 5 de julho, ó, a atualização, 5 de julho saiu, adicionou 206 mil empregos em junho, ligeiramente abaixo dos 218. Então você já vem lá de cima, o PIB trimestral abaixo da expectativa. Aí você tem a produção industrial, PMI de manufaturado, PMI de serviço, abaixo. Então o setor industrial produzindo menos. Aí você vem aqui para a folha de pagamento. O que você tem? 218 era o esperado. Adicionou 206 mil empregos. Então tá abaixo. Tudo isso está indicando que a economia americana, alguém precisa tomar uma decisão para incentivar essa economia. Você tem aí, ó, ligeiramente abaixo dos 218 mil revisado. Eles esperavam 190 mil, saiu 206. Aí é onde você tem aquela oscilação, né? Quando sai esse dado aí, que é a taxa de desemprego. Então você tem a folha de pagamento privada, a expectativa já veio abaixo na quarta-feira, e na sexta-feira sai a folha de pagamento abaixo do esperado, juntamente com o quê? Taxa de desemprego subiu para 4,1, acima dos 4, que era o mês anterior. Ou seja, surpreendeu as expectativas do mercado. Eles estavam analisando que o mercado poderia estar aquecendo, a economia se recuperando, mas a taxa de desemprego subiu. Então veja, quando você entende toda uma macroeconomia, você consegue tomar decisões melhores. Nesse caso aqui é um indicador que veio ruim para os Estados Unidos. E qual posição que você toma no day trade lá, na hora que sai esse indicador? O que você vai fazer? Né? Então, se você tem esse contexto, a sua posição para o dia, não, hoje é sexta-feira, o PIB está ruim, o setor industrial está diminuindo. Na quarta-feira veio a folha de pagamento aí abaixo do esperado.
é certeza que a taxa de desemprego aumentou. E aí você toma uma decisão lá no dia de como que você vai operar. Ué. Se é um indicador ruim para os Estados Unidos, geralmente a bolsa de valores aqui aí afeta o dólar, afeta outras situações, e aí você toma uma decisão de como operar. Então, as vagas de emprego, essa é a principal que os Estados Unidos eles costumam olhar, né? Essa é uma das principais que eles gostam de olhar, que é as vagas de emprego JOLTS. Então, o número aumentou em 221 em relação ao mês anterior, superando o consenso do mercado. Ele segue uma revisão para baixo, né, em abril, e foi a menor em 3 anos. Veja bem, ele gerou 221, só que ainda está abaixo da média de 3 anos. Então, os Estados Unidos está tendo um pequeno problema na criação de vagas de emprego. E nós temos aí, ó, pedidos iniciais de seguro-desemprego, que saiu hoje, dia 18 de julho. Então, veja bem, o número de pessoas reivindicando benefício de desemprego aumentou em 10 mil. Ou seja, na semana passada, mais 10 mil pessoas foram lá pedir esse seguro-desemprego, que reflete aquela taxa de desemprego aumentando. Então, se você consegue acompanhar os pedidos iniciais de seguro-desemprego, que sai toda semana, você consegue deduzir a taxa de desemprego. Aí, com outros indicadores, você vai tendo essa visão macro do que está acontecendo aí com os Estados Unidos, ok? Então, aqueles indicadores ali são referentes a emprego. E aí a gente vai falar agora sobre os indicadores de inflação. Esse afeta diretamente a decisão da taxa de juros americana, que é o indicador mais importante. Por quê? Dinheiro, pessoal, dólar, chama taxa de juros. Então, dinheiro é taxa. Taxa, ele aumenta ou diminui o valor do dinheiro. Então, e o que faz alguém tomar a decisão de aumentar ou diminuir entre diversos outros indicadores? O principal aqui é a taxa de inflação. Então, como que a gente acompanha a taxa de inflação americana? Então aí, ó, nós temos o dado da taxa de inflação anual, temos a taxa de inflação mensal e nós vamos para os índices. Esses índices é que determina como que está a saúde da inflação nos Estados Unidos. Aqui a gente tem o IPCA, tem o IGPM, né? Lá nos Estados Unidos tem o índice de preço ao consumidor. Nós temos o índice de preço de consumo pessoal e temos o índice de preço também ao produtor. Nós temos também o índice de preço de consumo principal, que é o que os Estados Unidos utiliza, né? O presidente do Banco Central lá, juntamente com os outros componentes, utiliza esse indicador específico para a tomada de decisão, né? Então a gente vai passar aqui para a gente poder dar uma olhada como que está a inflação nos Estados Unidos. Atualização 11 de julho. Então 11 de julho saiu aí a taxa anual dos Estados Unidos. Ela caiu pelo terceiro mês consecutivo para 3%. Então essa é uma informação muito boa. A inflação americana ela caiu. O Fed ele busca uma meta de inflação de 2%. Então, enquanto não tiver uma estabilidade sobre a inflação, ele não muda a taxa de juros. Então, a gente está vendo aí que está existindo uma conversão, né, para que a inflação caia. Então, ela caiu pelo terceiro mês consecutivo. E isso pode auxiliar, né, na decisão de diminuir a taxa de juros americana. Então saiu lá de 3,3, 3,1 e agora está em 3. Né? Então já é um valor
interessante para a decisão da taxa de juros lá pelo presidente do Banco Central. A inflação mensal, né, que a gente tem que acompanhar, ela caiu aí inesperadamente 0,1. Então ninguém esperava, achou que ia ficar na mesma. E ela veio e caiu. Então a inflação nos Estados Unidos caiu e já está próximo aí dessa meta de 3%. A partir daí, o presidente do Banco Central pode tomar a decisão de diminuir aí alguns pontos percentuais na taxa de juros. Só que para isso, ele precisa acompanhar alguns indicadores. 11 de julho saiu o índice de preço ao consumidor dos Estados Unidos. Subiu 3%. O CPI é basicamente a inflação, né? Como se fosse o nosso IPCA. Lá, esse índice de preço ao consumidor é a inflação propriamente dita, né? Então, o IPC aí está em 3%. Temos um núcleo, que é o que os presidentes lá, os componentes do FONC, né, do Banco Central também, eles utilizam esse núcleo do PCE e eles fazem a análise. Então, no núcleo, observou o quê? Que o aumento mais suave desde novembro. Então, desacelerando 0,3 nos 3 meses anteriores. Então, esse núcleo indicou que a inflação ela desacelerou 0,3 aí nos últimos 3 meses. Então, é esse núcleo que eles utilizam para entender mesmo se a inflação está caindo mês a mês. Então, na base anual, a inflação PCE principal desacelerou para 2,6 em maio, de 2,8 para 2,6. Então, a inflação nos Estados Unidos está diminuindo. Então, isso é um sinal muito bom para dia 31 de julho, a tomada de decisão aí sobre a manutenção ou se vai diminuir alguns pontos percentuais na taxa de juros dos Estados Unidos. Nós temos também o índice de despesa consumo pessoal, né, que permaneceu inalterado. Isso também é muito bom. Então a gente vê que os índices de inflação nos Estados Unidos estão um pouco ali estabilizados, né? Temos também o índice de preço ao produtor, né? Então, ao produtor, ele aumentou para 2,6 ao ano, de ano a ano, né? E o maior desde março de 2023. Então, acelerou ali um pouco o índice de preço ao produtor, né? E aí, algumas questões pode explicar é o próprio valor do dólar, né? Então, a força do dólar ali ao produtor, porque exporta ou importa muito, pode estar afetando esse indicador, mas está em 2,6, né? A inflação está 3, o produtor está 2,6. É um sinal também não tão ruim. Que tudo isso que eu falei com vocês sobre a macroeconomia vai refletir exatamente nesse indicador aí, ó, taxa de juros do Fed. A Reserva Federal ele deixou a meta de fundos federais estáveis, né, pela 7ª reunião consecutiva em junho de 2024. E os formuladores de política não esperam que seja apropriado reduzir as taxas até que ganhe maior confiança de que a inflação está se movendo de forma sustentável em direção a 2%. Então vocês conseguem compreender que todo o estudo que nós fizemos, desde o PIB, desde o crescimento industrial, taxa de desemprego, indicadores de inflação, tudo vai refletir a essa meta de 2% que o Fed busca, e a partir daí ele toma a decisão de aumentar ou diminuir a taxa de juros. E isso, a taxa de juros, nada mais é que o valor do dólar no mundo. Então, pessoal, estudem macroeconomia, aprendam a fazer a interpretação de
todos esses indicadores para vocês poderem ter uma visão melhor de mercado. Porque vai chegar no dia 31 de julho, vai sair a decisão da taxa de juros americana, e aqui também sai que é a quarta-feira de taxa de juros. Aqui no Brasil também o Banco Central nosso ele faz juntamente com os Estados Unidos, né? Então eles lançam o dado depois do mercado, ou seja, às 18 horas, justamente para não ter muita volatilidade durante o período do mercado aberto. Então, próxima decisão, 31 de julho, às 18 horas. Ou seja, o reflexo na bolsa vai ser no dia 1º de agosto. Então, o camarada que vai fazer o day trade, vai abrir lá no primeiro dia útil de agosto. Hoje eu vou operar porque o gráfico tá uma bandeira que tá na média de 200, tá não sei o que, e de repente o mercado abre, começa a volatilidade, ninguém sabe o porquê. Ninguém entende o que está acontecendo. O dólar tá caindo, tô ganhando 1000 pontos aqui no mini índice, o dólar tá caindo 10 pontos. Mas por que o dólar tá caindo? É só você analisar o indicador. Se a taxa de juros dos Estados Unidos diminuir, o dólar vai perder força no mundo todo. Então você tem que vender dólar no primeiro dia útil de agosto, dependendo da decisão da taxa de juros. E você tem que comprar bolsa, porque o dinheiro ele vai sair da renda fixa, porque a taxa de juros, o prêmio para quem fica na renda fixa vai estar menor e vai incentivar a economia americana, incentivando as empresas. A bolsa de valores americana cresce, a economia americana cresce, o Brasil cresce junto, a bolsa ganha valor, aí você faz uma entrada de compra, aí a mini índice sobe 1000 pontos. Por causa de quê? De todo esse contexto macroeconômico, do indicador que saiu dia 31 de julho às 18 horas. E aí você consegue abrir seu profit lá e saber o que você tem que fazer. Aqui, meu amigo, de acordo com o estudo macroeconômico aqui, o mercado ele tem que seguir uma direção. E a direção é essa. Eu vou entrar aqui porque eu sei que a direção é essa aqui, de acordo com os indicadores e de acordo com a taxa de juros ali que o Fed diminuiu ou aumentou, e aí a interpretação de todo o contexto. Não é a interpretação do indicador do dia, é de todo o contexto. Aquele indicador, quando sair, você já tem que saber o que ele vai representar nesse contexto, ok? Então, é assim que a gente estuda macroeconomia e aplica ao day trade. Então, o day trade ele tem que saber, ele tem que entender sobre macroeconomia. Não é só gráfico, planilha, tapeweed, não. Primeiro ele entende a macroeconomia, depois vai aplicar a macroeconomia, a interpretação do indicador do calendário econômico, para depois ele aplicar a técnica dele. Se ele vai comprar, se ele vai vender, como que ele vai entrar no mercado, como que ele vai sair, onde é que é o stop, é só depois. Ok, pessoal? Então, dia 31 de julho nós vamos ter aí a decisão da taxa de juros, né, do Fed. A princípio, a inflação está caminhando para os 2%, né? Então, ela tem 3 meses aí que ela está diminuindo. E a gente vê que a economia, a indústria não está produzindo, então o Fed ele tem que aquecer a economia e controlar a inflação. A inflação ele está controlando, agora ele tem que incentivar a economia. Como é que ele incentiva a economia? Diminuindo a taxa de juros, porque ele sempre vai ter o equilíbrio, inflação, crescimento econômico, inflação e crescimento econômico. É assim que a gente faz o estudo macroeconômico de qualquer país, beleza? Então, os próximos indicadores que está faltando sair,
taxa de crescimento do PIB vai sair no dia 25 de julho. O índice principal lá, dia 26 de julho, que é o índice principal do Fed. Então, quando sai esse indicador aí, ninguém dá ideia para ele. Mas é um indicador importantíssimo. Porque se esse PCE vier mais baixo ainda, é sinal que a inflação está sendo controlada. E depois do PCE, vai vir no dia 31 de julho a decisão da taxa de juros. Então, se você vier observar a taxa de crescimento do PIB aumentando, ou, na verdade, estabilizada ali, e vier um índice de preço de consumo, o núcleo dele vier mais baixo, com a inflação diminuindo, a gente pode ter uma surpresa aí no dia 31 de julho do Fed diminuir alguns pontos na sua taxa de juros. E aí, meu amigo, taxa de juros americana. Mexeu na taxa de juros americana, você mexe na economia basicamente dos principais países do mundo. Se você mexe na taxa de juros americana, você mexe aqui no Brasil, porque você tem a nossa taxa de juros também, dólar real, importação, exportação. Você mexe na taxa de tesouro americano, de dívida do tesouro americano. Então, por isso que esse indicador ele é importantíssimo. E para a gente chegar nele, a gente tem que fazer todo aquele estudo. Toda semana tem indicador. A gente tem aí um calendário mensal, né? Eu acompanho por uma fonte muito boa, né? Uma fonte muito boa que dá justamente as datas, né? As próximas datas dos indicadores. E esses indicadores, pessoal, todo mês tem, é sempre os mesmos. É sempre os mesmos, ok? Então, é só ter um pouco mais aí de conhecimento, se dedicar e fazer a interpretação de uma análise macroeconômica aí, para vocês se desenvolverem mais no mercado financeiro. É de extrema importância a gente entender e aprender sobre a macroeconomia aplicada ao day trading. Não só ao day trading, para quem faz investimento de longo prazo, entender para onde o mercado está se movimentando, entender para onde a economia, né, tanto dos Estados Unidos quanto do nosso país, está se movimentando. Então tem que entender a análise macroeconômica. Beleza, pessoal? Então eu vou ficando por aqui. Esse vídeo foi um pouco mais longo, mas eu espero que agregar aí o conhecimento de cada um dos senhores. E eu peço, a única coisa aí é que vocês dêem uma força para o nosso canal. Tem um canal no YouTube, temos a página no Instagram, temos um grupo também no Telegram. Nosso canal chama-se Fluxo Estrangeiro, né? Que a gente gosta de entender como que está o investimento estrangeiro no nosso país. Por ser um país emergente, o investimento estrangeiro é muito útil para nós. Então, quem puder dar uma força aí no canal. O canal está com 614 inscritos, então é um canal muito pequeno, um canal orgânico, mas eu sei que as pessoas que chegam nele aí e ficam é porque são pessoas mais interessadas ao que realmente interessa, que é o conteúdo, ok? Então, quem puder dar uma força aí, se inscreva no nosso canal, nossa página do Instagram e no grupo do Telegram. Durante a semana, a gente vai atualizando lá todos esses indicadores que eu passei. A gente vai atualizando até chegar nesse documento final aí. Beleza? Então, um grande abraço aí. Fique com Deus.